Salve Maria, pessoal, tudo bem? Daniel do Centro de São Paulo aqui, estou mais uma vez com o professor Carlos Bezerra, esse nosso amigo, e talvez o principal professor em História da Igreja, História do Catolicismo, com um recorte bastante importante da história da Igreja, sua conexão com as nossas realidades de hoje, uma conexão importante com as tendências e com os movimentos que hoje vêm assolando a nossa vida secular e também a Santa Igreja. E essa ideia de fazer um programa baseado no Santos é para a gente ter a memória viva de que a Igreja sempre enfrentou seus inimigos, internos e externos, e ela sempre, no final, se sobressaiu, porque a promessa de Nosso Senhor é uma promessa infalível, né? As portas do inferno jamais prevalecerão contra a Santa Igreja. Salve Maria, professor, tudo bem? Oi, Daniel, salve Maria. Como vai, Daniel? Graças a Deus, tudo um bem. pouquinho com esse problema da voz, mas acho que tá dando para a gente conseguir seguir com o nosso trabalho. Amém. Agradeço o convite, Daniel. Essa nossa série, ela está ficando uma série muito boa. Quem está acompanhando está gostando bastante. E ela, como você disse, é muito importante. Que ela, além de contextualizar, né, toda a questão da história da igreja e todas as crises que a igreja enfrenta, ela vai acabar demonstrando para nós como essa crise que a igreja enfrenta desde o Concílio Vaticano II para agora, ela é absolutamente fora da curva. É uma coisa absolutamente única na história da igreja. Perfeitamente. Acho que as pessoas não têm essa compreensão, né, professor? Porque muitas vezes eu ouço, especialmente dos conservadores bem intencionados, especialmente com o tema do nosso programa de hoje, o arianismo, a ideia de que a igreja já viveu crises agudíssimas, que o arianismo era uma crise brutal, que 90% dos bispos e padres se tornaram arianos, como diz São Jerônimo, né? A igreja foi dormir católica e acordou ariana, enfim. Mas é que a natureza da crise é diferente, né? Sim. Ali, apesar de ser uma coisa gravíssima, o senhor vai entrar com detalhes nisso, era o ataque a um dogma, né? É diferente de um sistema herético apóstata e que domina toda a igreja em todos os seus aspectos, né? Como diz São Pio X, né, é a síntese de todas as heresias que desaguaram no Vaticano II. Perfeitamente. Salve Maria, Fred, tudo bem? Salve Maria, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver vendo a qualquer hora. É um prazer sempre estar aqui com vocês no backstage. Qualquer coisa, estamos juntos, é só dizer que a gente atua. Professor Bezerra, um prazer revê-lo desde o último programa. Prazer todo meu, Fred. Grande abraço, Fred. Vamos juntos. Estamos aqui. Então tá bom. Professor, acho que vale a pena a gente retomar, nós estamos no episódio 4, né? No primeiro episódio, nós tratamos dos santos da era do nosso Senhor Jesus Cristo, que conviveram com o nosso Senhor. Depois, no segundo programa, da era subapostólica, e já os primeiros doutores. Depois, o século III. E agora estamos entrando no século IV, e exatamente a crise ariana, que é o tema de hoje. Mas acho que vale a pena o senhor resgatar desde Diocleciano a mais áspera perseguição aos cristãos, aquela profusão de mártires, e Constantino, quer dizer, esse período entre o final do século III até o Edito de Milão e Constantino e Santa Helena, um pouquinho do que o senhor pode resgatar para a gente depois engatar no cenário que trouxe o arianismo. Pois então, né? Até aqui a gente viu que a igreja, ela desde o seu nascedouro, ela vem padecendo com as perseguições. Primeira coisa que vale ressaltar é que o perseguidor mor é o próprio demônio, como foi estabelecido lá no Jardim do Éden, depois da queda de nossos pais, né? Que a descendência da serpente perseguiria a descendência da mulher, nossa mãe, a Virgem Maria. E, portanto, será ela também, não é? A vitoriosa contra todas as heresias. Então, a princípio, a perseguição à igreja no seu nascedor se dá pelos judaizantes. Depois nós vamos ter a igreja vivendo nas catacumbas, né? É o período das catacumbas e das perseguições cruentas. Então o solo, principalmente o solo de Roma, né, vai ser irrigado com o sangue dos mártires, semente, né, da nossa fé e de novos católicos.
Então, este período aí que vai culminar justamente em Diocleciano. Pode-se dizer assim, o último, né, dos grandes perseguidores. E aí nós temos um momento de transição para a era de Constantino, quando a igreja sai das catacumbas e passa, então, a entrar, de fato, né, no seu apogeu. E eu devo dizer aqui, Daniel, logo de princípio, que foi assim por vontade de Deus, não é? Nós vamos ver nesse episódio como que Deus suscitou a Constantino. Constantino foi chamado por Deus para tirar a igreja das catacumbas e colocar a igreja onde ela deveria estar, não é? Então, essa história que os protestantes dizem, que os modernistas dizem, que Constantino criou a Igreja Católica, não. Ele absolutamente não criou a Igreja Católica, e nós vamos ver neste episódio exatamente isso. Ele simplesmente deu à igreja o destaque, né, e a posição que a igreja deveria estar. E que Deus, providência divina, colocou ele exatamente naquele momento histórico para fazer isso. Então, primeiramente, vamos fazer um pequeno resumo da estrutura do Império Romano nessa transição aí, né, da era das catacumbas para a era da igreja propriamente dita, né, com a sua estrutura já constituída pelo próprio Estado romano. E aí sim a gente pode falar que é o início, né, desse novo Império Romano, como estava predito lá por São Paulo em 2 Tessalonicenses, que doravante haveria um obstáculo, né, katechon em grego, que conteria a vinda do anticristo. Seria necessário remover esse obstáculo. E esse obstáculo sempre foi compreendido pelos padres da igreja como sendo esta igreja, né, que se fortalece, sobretudo a partir de Constantino, a sua estrutura visível. Mas, evidentemente, né, a sua liturgia e a sua doutrina, ela vem da cruz de Cristo. Então, veja que a época de Diocleciano, o Império Romano vivia aquela profunda crise, né? A famosa crise do século III. E Diocleciano compreendia que a causa principal dessa crise do Império Romano era a questão da sucessão e dos constantes golpes de Estado perpetrados pelo exército romano, pela guarda pretoriana. Então, era muito comum, né, que em época de crise provocada pela inflação, por guerras, conflitos, não é? Aqueles conflitos dentro da casta senatorial, era muito comum que nessa época aí se visasse imediatamente derrubar o imperador, porque o imperador era o alvo, né? Já que ele centralizava todo o poder em torno da pessoa dele. Então a lógica qual era? Ora, se estamos em crise, vamos trocar de imperador e seguir adiante. Por isso que os imperadores em Roma, com exceção, né, de Otávio Augusto, de Antonino Pio, do próprio Diocleciano, geralmente os imperadores romanos não duravam muito tempo. Eram 3 anos, 4 anos, às vezes algumas semanas, né, o imperador durava e logo era assassinado. Então, de modo que ser imperador romano não era uma boa ideia para ninguém, né? Significava um risco de vida constante. E o Diocleciano o que vai fazer? Ele vai, para tirar esse peso da responsabilidade do imperador, ele vai dividir o império. Primeiro ele vai criar uma diarquia, não é? Dois Augustos, não é? Numa parte ocidental, numa parte oriental. Então, este primeiro modelo implementado por Diocleciano vai ter ele como o imperador da parte ocidental, não é? E o Maximiano como o imperador da parte oriental. Depois o próprio Diocleciano vai perceber que este modelo ele também carecia de alguns ajustes. Então ele vai criar a tetrarquia. A tetrarquia, se a gente parar para pensar, é um modelo bem inteligente de administração e ela, de fato, ela vai dar uma solução para a crise, não é? Ela vai evitar esses golpes palacianos dados pela guarda pretoriana ou pelo exército romano. Então ele vai criar um sistema de 2 Césares, 2 Augustos.
Os 2 Augustos são os imperadores principais que nomeiam seus sucessores, nomeando 2 Césares. E aí nós temos agora o Império Romano dividido. Esta divisão do Império Romano, se a gente parar para analisar, toda essa estrutura, o Diocleciano ele vai tirar muito da Igreja Católica. Mesmo na clandestinidade, a Igreja Católica funcionava perfeitamente bem, porque reunia-se, né, por território, um bispo responsável por aquele território. Hoje nós chamamos isso de diocese. Na realidade, o modelo já existia, não com esse nome, mas é o próprio Diocleciano que vai dar esse nome de diocese, porque ele vai implementar isso nas províncias. Então ele vai pegar lá, por exemplo, 30, 15, 20 províncias e vai colocar uma pessoa específica cuidando disso. O que o Diocleciano está fazendo aí é copiando o modelo de bispado da Igreja Católica. Então aqui a gente já derruba por terra essa história de dizer que foi Constantino que criou a Igreja Católica. Então já havia uma estrutura, né, hierárquica bem fundamentada. Agora, o fator principal, o principal cimento, né, que fazia com que a igreja permanecesse, apesar das perseguições e da clandestinidade, era a fé, a mesma doutrina. Por isso é que a gente vai ver nessa aula que uma vez que Constantino elimina, cessa as perseguições, não é? E aí o demônio vai atacar a igreja de forma interna, provocando as divisões com as heterodoxias, com as heresias e tal. Então, como é que vai surgir Constantino nessa história? O Diocleciano governava de um lado, o seu substituto seria o César, que era o Galério. Do outro lado você tinha o Maximiano, e o César do Maximiano era justamente o Constâncio Cloro. Constâncio Cloro era chamado assim porque ele era muito branco, né? Significa pálido. E o Constâncio Cloro tinha um filho chamado Constantino, filho que ele teve com uma santa mulher, né? Que era de família humilde, mas era extremamente culta, né? Vai ser conhecida como Santa Helena. Ainda a época de Constantino, ela vai ser chamada posteriormente, né, de Helena de Constantinopla. Mas nós a conhecemos como Santa Helena, né, a mãe de Constantino. Então, o que vai acontecer é que tanto o Diocleciano quanto o Maximiano, eles vão sair do poder, né, eles vão se retirar, vão se aposentar. No mesmo ano, mais ou menos, acho que ali por volta do ano 304, iniciozinho, né, do século IV ali. E ali vai começar esse processo, né, de ascensão dos Césares, que vão nomeando, que se tornam Augustos e nomeiam novos Césares. O Constantino, ele tinha muitas habilidades no campo militar, não é? Era expert em estratégia militar, tinha um valor muito grande no campo de batalha, a tal ponto que o próprio Diocleciano vai ficar desconfiado, né? E com medo de que o Constantino se torne imperador. Então ele vai ordenar que o Constantino venha viver na sua corte. Nessa época aí, Daniel, a sede do Império Romano não era em Roma propriamente, né? O palácio de Diocleciano ficava na Nicomédia, mais no Oriente. Então, a mocidade, né, do Constantino vai se dar ali na corte de Diocleciano. Mas o Constantino guardava na sua memória que seu pai tinha sido bastante benevolente com os cristãos na perseguição de Diocleciano. Então, Diocleciano perseguiu os cristãos de forma violentíssima e muitos cristãos se refugiavam ali, né, onde estava o Constâncio Cloro, mais ou menos ali naquela região da Gália Oriental. Então, e sobretudo, né, com o apoio e com a guarda de Helena, a esposa do Constâncio Cloro. E por isso, então, o Constantino, desde cedo, ele vai ser muito tolerante com os cristãos. Ele vai ser muito tolerante com os cristãos, principalmente naquela região, né,
da Gália e da Bretanha. Quando o Diocleciano se retira para sua aposentadoria e assume o Galério vai fazer a mesma coisa. Ele vai trazer o Constantino, o jovem Constantino, para viver na sua corte. É uma maneira de controlar ali e evitar essa sucessão. Constantino vai fugir, né, e vai para a Bretanha, onde o pai dele estava numa batalha lá contra os Pictos. E eram celtas, né, um povo celta que habitava ali na Bretanha. Nessa época, né, nem os anglos, nem os saxões tinham ido ainda para essa região da Bretanha. A Bretanha era habitada pelos Pictos, pelos celtas. E ali, então, o pai de Constantino morre, o Constâncio Clório morre, mas não chegou a tempo de nomeá-lo como César. Quem vai fazer isso são as legiões de Roma, tanto da Gália quanto da Bretanha. Então vão proclamar ele, né, como César. E o Galério vai ser obrigado a reconhecer. E aí o que vai acontecer nesse meio tempo? Nesse meio tempo, do outro lado do Império lá, né, o Maximiano, que tinha também, né, abandonado a púrpura, se chamava assim, né, o título de Augusto era representado pela cor púrpura, né? Então ele tinha renunciado à púrpura, tinha ido para sua aposentadoria, e o filho dele chamava Maxêncio, né? O Maxêncio o convence a que o pai reassuma a púrpura e nomeie ele como seu sucessor. Então o Maximiano vai nomear o seu filho Maxêncio como seu sucessor, e imediatamente após fazer isso, o Maxêncio vai perseguir o pai, e o pai vai ter que fugir. Então o Maximiano foge, e nessa fuga do Maximiano, ele vai passar a apoiar o Constantino. Ele vai dar a filha dele em casamento ao Constantino, e aí sim ele vai nomear o Constantino sucessor dele, como Augusto. Então isso aqui vai gerar a guerra ali, entendeu? Porque o Maxêncio, ele vai se proclamar imperador de Roma, né, ali na Península Itálica mesmo. Isso vai forçar o Constantino a descer desde a Gália para a Itália para poder retomar Roma. E aí é que vai se dar, né, aquele milagre fabuloso da conversão do imperador Constantino. Bom, esse é o panorama, né, para a gente poder entrar nas outras questões. Acho que 2 comentários interessantes. Essa história das dioceses é muito importante, porque é uma inversão temporal, aquilo que os inimigos da história objetiva da igreja gostam de contar, né? E acho que outra coisa é perceber o papel das discípulas de Nossa Senhora, que começam no papel de mãe a atuarem com muita agressividade, no bom sentido da palavra, pela fé católica. E aí eu trago 2 mães excepcionais e fantásticas desse século: Santa Helena com Constantino e Santa Mônica com Santo Agostinho. Quer dizer, então as mães começam a, de fato, ter um papel importante na criação da história do catolicismo de uma maneira mais proativa, né? Excelente paralelo, Daniel, excelente. E é também o século em que Nossa Senhora começa a ser assentada como... Isso. Enfim, então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Mas aí, professor, eu acho que a gente pode, olhando para o Oriente, também lembrar que outras formas de cristianismo estavam se proliferando, especialmente com Santo Antão no deserto, né? Exato, o Santo Antão é uma coisa muito interessante. É o seguinte, não é? Ele vai ter uma visão que vai nortear, né, a vida dele. É aquela passagem do Evangelho, quando o jovem rico se aproxima de Nosso Senhor e diz a Nosso Senhor, né, mestre, o que eu devo fazer? Quer dizer, primeiro ele diz que ele cumpre, né, a lei, mas o que ele deve fazer para poder ter a vida mais perfeita? E Nosso Senhor, então, dá o famoso conselho evangélico: vá, vende tudo que tens, dê aos pobres, não é? E depois me siga. Ora, aqui é uma coisa muito importante a gente salientar,
não é? E fazer uma distinção. Existem as leis, e obrigatoriamente nós temos que cumprir as leis de Deus, né? Que estão impressas na nossa própria natureza, são as leis naturais. Não é impossível a nossa salvação sem o cumprimento das leis. Agora, os conselhos evangélicos, como o próprio nome está dizendo, são conselhos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não obriga aquele jovem a segui-lo, não é? Ele dá o conselho para uma vida mais perfeita. O jovem não pode seguir, né, porque considera que é um fardo pesado demais, não está disposto, né, a fazer tamanha renúncia. Nosso Senhor o abençoa e ele continua a vida dele, né? Isso para demonstrar que muitas vezes, Daniel, isso eu gostaria de enfatizar aqui, não é? Que as pessoas têm uma noção, não é, de santidade que é um pouco fora da realidade também. Porque, veja, não é? Nosso Senhor estabelece que, primeiramente, a gente tem que buscar fazer a vontade de Deus naquilo que o nosso dever de Estado nos obriga. Então, vamos primeiro nos ocupar de fazer aquilo que é o essencial, primeiro, não é? Aquilo que o dever de Estado de um pai de família exige, de uma mãe de família exige. Os conselhos evangélicos é uma maneira mais perfeita de viver a fé cristã. Nem todos têm essa vocação, né? Santo Antão, uma coisa extraordinária, esse princípio da vida monástica, né? É uma coisa extraordinária, é um dom extraordinário para viver os conselhos evangélicos. Ou seja, a santa pobreza, a santa castidade, a santa obediência, né? Então, jejuns, mortificações. Por que eu estou dizendo isso, Daniel? Porque a Sé, por exemplo, né, para ser bem mais claro, bem mais específico, né, o Opus Dei, o princípio do Opus Dei é bastante contrário a isso, porque propõe um modelo de santidade sem levar em consideração essas particularidades da vida religiosa em si. É como se quisesse que o mundo todo fosse, né, uma espécie de modo de santificação por um caminho específico, que é o trabalho. É uma espécie de menosprezo à vida religiosa, que Nosso Senhor suscita nesse momento com Santo Antão, né? Que é a questão do monasticismo, e que vão ser eles, sobretudo a Ordem de São Bento, né? Por um lado, na Europa, né? Os pais da civilização europeia. Então, veja que é uma coisa extraordinária, entendeu? E aqui Perfeito. na América, com os jesuítas. E Santo Antão, depois São Pacômio, quer dizer, eles praticamente inventam essa história de monaquismo ali no Egito e no deserto, e obviamente depois São Bento replica de uma maneira diferente na Europa. Mas eu trouxe Santo Antão porque Santo Antão vai ser a inspiração de fortaleza e de coragem do maior herói da fé do século IV, que é Santo Atanásio. Exatamente. Santo Atanásio, inclusive, escreve um livro, o Fred está mostrando aí o livro Santo Antão, é escrito por Santo Atanásio, o livro Santo Antão. Vai ser um grande exemplo, não é? Exato. Vai ser um grande exemplo de vida santa, de vida casta, de vida... porque os modelos de virtude mais perfeitos é a imitação de Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo foi exatamente isso, modelo de pobreza, modelo de castidade, modelo de obediência, né? Nosso Senhor Jesus Cristo foi exatamente isso. E essas virtudes toda Nossa Senhora também teve em excelência, em grau máximo, né? Então, e aí eu trago isso, professor, pode falar, perdão. Então, é só complementar, né, para dizer que Santo Antão, no âmbito, né, da vida austera, solitária, mas São Pacômio e tal, e os demais, né, vão estender isso para uma regra de vida em comum, né, de vida comunitária. Exato. Aí tem os cenobitas, tem os diferentes formatos ali. Exato, né? Exato. E tem aqueles de virtudes heróicas mais, aspas aqui, malucas, como São Simão Estilita, que vive em cima de uma pedra altíssima e com pouco espaço, ele vive lá em cima décadas ali sem comer. É uma coisa extraordinária, entende? Assim, Exato. Deus suscita, não é? Essas virtudes heróicas conforme as exigências daquele momento histórico, não é?
O momento que a gente vive hoje, Deus vai suscitar novos santos, né? Com novas virtudes, de acordo com as necessidades, né? Do momento que a gente está vivendo hoje. Então, assim, não há um modelo, né? Há, sim, o cumprimento das leis, né? E viver segundo as leis de Deus, praticando as virtudes e os conselhos evangélicos segundo o nosso estado, né? O nosso estado de vida. Perfeito, professor. Eu acho que depois dessa introdução a gente pode chegar ali, depois de Constantino, o Edito de Milão, a Igreja Católica passa, ainda não é a igreja oficial do Império, as pessoas confundem. Sim. Constantino permitiu a liberdade Isso. religiosa aos cristãos, Isso. mas não transformou. Quem vai transformar é Teodósio lá na frente. Exatamente. Mas Constantino, então, permite o cristianismo e, obviamente, como se fosse uma pressão que está contida de maneira artificial, quando se tira a tampa, explode para todo lado e acaba se transformando, na prática, na religião mais praticada no Império Romano, de forma que todas as outras religiões permitidas, mitraísmo, zoroastrismo, etc., e uma coisa que vão se transformando, vão se convertendo aos cristãos. E uma coisa que vale lembrar, é uma coisa que não tem nada a ver, mas eu acho que vale a pena marcar, que é o papel, desde nosso Senhor Jesus Cristo até esse momento, o senhor falou da Nicomédia, da Turquia. A Turquia, nos 4 primeiros séculos, é o coração do cristianismo. O pessoal fala muito de Roma, de Jerusalém, da Grécia, de Alexandria, Antioquia, mas se for olhar as principais cidades, as principais ações, grande parte dos santos, nós vamos falar aqui dos santos da Capadócia, a Turquia é um coração pulsante da história do cristianismo, né? E que depois nós vamos perder para os muçulmanos, assim como Antioquia e Alexandria, né? O que foi realmente uma grande tragédia, né? Mas essa tragédia de perder isso, né, para os turcos seljúcidas, já é uma consequência do cisma, né, do Oriente, né, que vai se dar ali pela metade do século XI. Então, cai na heresia, não é? E aí a consequência é a divisão, é a fragmentação. Então, veja, por exemplo, a questão donatista, não é? Que é essa questão que vai começar ali o processo, né, de crescimento de Santo Atanásio. Então, com a questão donatista, que é uma questão que está ligada ainda às perseguições de Diocleciano, o bispo Donato, né, ele começa a questionar, não é, a sagração de bispos que tinham sido sagrados por bispos que tinham cedido, né, às pressões, às perseguições e tal. E por isso, segundo Donato, esses bispos teriam perdido a sua jurisdição e o seu caráter, né, de bispo. É claro que isso é um erro. Nós sabemos que uma vez, né, sagrado bispo, ordenado padre, a marca impressa ali, ela é indelével, né? Uma vez bispo, uma vez padre, vai ser assim até a eternidade toda. Isso até o inferno, né? Judas é um bispo. Perfeitamente, isso não muda, né? Então, segundo o partido de Donato, sim, né? Eles teriam perdido, né, esse caráter. E aí, nesse momento, esse é o primeiro ponto, né, que vai ter a primeira intervenção do imperador Constantino. Agora, é interessante notar que nessa questão aí, não é? O imperador Constantino, olha que coisa interessante, como é que isso contradiz, né, os protestantes e também os modernistas, que ousam dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, ou pelos maus historiadores que dizem que Constantino se aproveitou, né, de uma tendência cristã crescente no Império Romano. Olha só como é que essa coisa é incoerente, Daniel. Primeira coisa, com o Diocleciano, o cristianismo tinha praticamente sido destruído. A perseguição de Diocleciano foi tão terrível, que o cristianismo, podemos dizer que 70% dos cristãos foram exterminados em Diocleciano. Então, quando Constantino se torna imperador de Roma, ora, se ele fosse, não é, esta pessoa que eles dizem que ele foi,
somente um cara com visão política que se aproveitou do banco. A pior coisa que ele poderia fazer era ficar do lado dos cristãos nesse momento aí. Ele teria dado sequência ao que fez o Diocleciano, não é? Ele teria terminado o serviço, não é? Mas ele não faz isso porque o que aconteceu com ele foi verdadeiramente um milagre. Então, antes dele, né, ir para o combate com o Maxêncio, ele está acampado ali e aparece no céu. Todos viram isso, tá certo? Há registro histórico disso, né? O registro mais contundente disso é do Eusébio de Cesareia. Infelizmente, o Eusébio vai se tornar ariano depois, vai ceder, né, a heresia ariana, mas o registro histórico está lá. Então, ele tem aquela visão em que ele vê ali o sinal de Cristo, né? Que é o Kyrie, que é aquele sinal que tem as primeiras letras do nome Cristo em grego. E que ele vai ouvir a voz de Cristo dizendo: com este símbolo vencerás. E durante a noite ele tem um sonho, Nosso Senhor reforça isso a ele, então ele vai mandar, não é? Aqui um dado muito interessante, primeiro pelo significado do símbolo. Os cristãos que estavam no exército romano identificavam logo de cara que era o sinal de Cristo por causa das iniciais de Cristo em grego. E os que não eram cristãos do Império Romano identificavam o sinal como manifestação divina, obviamente, porque foi uma coisa miraculosa, mas pelo próprio sinal, que era um símbolo que os pagãos usavam em seus documentos para indicar que o documento era perfeito, que o documento não tinha nenhum erro, não tinha mácula. Então usava-se o Kyrie, né, como marca de perfeição. Cristo perfeito, Deus e homem verdadeiro, vítima perfeita. Então, imediatamente, né, Constantino manda que se coloque aquilo nos seus escudos, manda fazer um lábaro com essas inscrições e vai para a batalha e vence o Maxêncio. Então, vejo aqui o Constantino movido por um processo, né, de conversão. Então, quando acontece a questão donatista, é ele próprio, Constantino, que vai mandar uma carta para o Papa. Se eu não me engano, o Papa era São Melquíades. Acho que era São Melquíades. Ele vai mandar uma carta para o Papa e vai dizer o seguinte, olha que coisa impressionante, Daniel. Ele vai dizer o seguinte, olha, com relação a essas questões teológicas, eu não me meto. Ele entendia que ele, em estratégia militar, em questão política, né, ele era o expert, ele era o imperador, a responsabilidade era toda dele. Agora, com relação à questão teológica, ele entendia que ele não tinha competência para lidar com aquilo. E, mais ainda, ele colocava essas questões acima. Aqui nós temos já o primeiro passo de ordenação do poder eclesiástico acima do poder político, que começa já com Constantino e vai se consolidar, como você disse, com Teodósio. Então, a questão vai ser resolvida pelo Papa, né? São Melquíades, ele vai... São Silvestre I, né, Fred? Que vai resolver a questão donatista. Obrigado, Fred. Vai resolver a questão donatista, considerando isso que nós falamos aqui antes, né? Que o bispo não perde a sua jurisdição e nem perde seu caráter indelével, porque o bispo que o sagrou havia caído em apostasia, ou em heresia, ou o que quer que fosse, né? O donatismo ele é uma espécie de proto-jansenismo, né? Exato. Porque só o puro e o impecável pode ser bispo, pode ser sacerdote, enfim. Mais ou menos, se você parar para pensar, tem um pouco disso no sede-vacantismo também. Exatamente, essa é a cola que eu ia fazer. Bom, o que significa que praticamente ninguém nunca vai ser bispo, papa, porque todos são habituados ao pecado, né, pela natureza humana. Mas essas coisas podem ser conferidas até por pecadores, entendeu? Exato. Não desfaz o caráter indelével. Aí nós vamos chegar na questão ariana, finalmente, exato, né? Acho que vale o senhor dizer quem era Ário primeiro, né? Isso. E aí como é que surge a questão ariana e o acolhimento pelo Império do Oriente, por Maxêncio, pelos filhos de Constantino no Oriente, inclusive. Exatamente, eles para vão usar como instrumento político, né? Exatamente. Inclusive Eusébio, dois Eusébios vão aderir a isso, né? O Eusébio de Antioquia e Eusébio de Cesareia. Esses dois aí vão ficar do lado de Ário.
Porque a heresia ariana, o Ário era um padre, tá certo? Formado ali naquele âmbito do norte da África, ali que tinha a escola, tinha a escola de Antioquia e tinha a escola teológica, né, de Alexandria. Entendeu? As duas tinham erros aqui e acolá. E o Ário, ele vai beber de uma, vai beber de outra, não é? E vai criar uma tese que, no fundo, nega a divindade de Cristo, mas de uma maneira bem sutil. Porque veja o seguinte, né? Não que isso fosse uma novidade na história da igreja, nós já vimos nos episódios anteriores, que desde a época dos judaizantes eles vêm fazendo esse ataque, né? Então, essas heresias, elas vão surgindo novamente com uma nova roupagem, né? E vão receber o nome dos seus proponentes, não é? Mas, em tese, em essência, elas já estão lá. Negação da divindade de Cristo, negação do pecado original, negação da Santíssima Trindade, né? Tudo isso já vem desde o princípio, né? E com o Ário, então, ele vai, né? Vai ser a questão do momento ali, né? Porque ele vai dar uma ênfase maior, né? E fazer uma distinção de particularidades e de importância entre as três pessoas. Então veja que ele não vai, a princípio, negar a Santíssima Trindade, mas ele vai fazer uma distinção e vai atribuir ao Filho uma importância menor do que a importância do Pai. E aí sim ele vai passar a considerar o Filho como criatura do Pai. Então, sendo criatura do Pai, nega-se, evidentemente, a divindade, né, do Filho. Mas que vai ser o ponto aí que vai pegar, não é? E vai se espalhar muito rapidamente, a tal ponto que quem vai bater de frente com eles vai ser, a princípio, eu acho que o próprio Papa São Silvestre, depois o Papa Libério também. O Papa Libério vai ficar um pouco Ele aceita indeciso. aquela solução semi-ariana, né? Que isso tenta mais ou menos acolher. É uma coisa meio ratzingeriana, assim, né? porque isso vai vir um pouco depois, né? Porque o que vai acontecer é que o imperador Constantino vai, novamente, né? Vai falar com o Papa da época e vai fazer o Concílio de Nicéia. Não é? O Concílio de Nicéia, o Papa não vai poder ir e vai mandar o seu representante, que é o Ósio de Córdova. Aí que estamos falando de 325, 1.700 anos atrás. Isso, exatamente. Isso. E aí sim, esse é o primeiro concílio ecumênico, tá, Daniel? Isso aqui é importante dizer isso. Sim. Ecumênico quer dizer católicos ou cristãos de todos os lugares do mundo. Não tem nada a ver com a palavra como ela é usada hoje, né? Exatamente. E a ideia é você convidar os hereges, os cismáticos, né? Para que eles vejam a luz da verdade ali a resplandecer no concílio e se convertam. Veja que o Concílio Ecumênico do Vaticano II foi o contrário. Exato. Eles não quiseram proclamar dogma, não quiseram a luz da verdade e convidaram o protestante cismático não só para observar, mas também para participar ativamente, dando sugestões, etc. É o chamado diálogo, né? Exato. Você, no Concílio Ecumênico tradicional, evidenciava as heresias, dava o direito daquele herege propor o seu raciocínio, para que ele pudesse expor, e aí, à luz da contradição apresentada, o magistério da igreja confrontava a heresia e pedia a conversão do herege. E Ário, pelo que muitos historiadores mais modernos têm apontado, era estranhamente de origem judaica. Exatamente. E essa era uma coisa que eu não sabia até outro dia. Era de origem judaica. Isso está no livro Complô contra a Igreja. E o interessante... trata desse assunto aí, da origem dele. Que o racional dele é um racional que é muito sensível à lógica humana. Tem todo sentido, aspas. Ora, se Cristo é o Filho, naturalmente o Filho vem depois do Pai. Logo, temporalmente, Cristo não pode ser eterno. Ele não pode ser Deus de Deus, luz da luz, ele não pode ser eterno com o Pai.
ele tem que ter tido um ato inicial. E esse ato inicial seria transformar Cristo numa criatura. O que endossava aquela heresia antiga que o senhor citou, de que Cristo, em tese, era um homem tornado Deus, e não Deus encarnado homem. Que era uma mistura de adocionismo, enfim, que agradava, de certa forma, aos judeus. Então, essa informação, professor, de que Ario tinha origem judaica, ela muda bastante coisa, né? Ela é bastante significativa, não é? Porque aí está o princípio maior da coisa, que é a encarnação de Deus, né? E por isso que os termos que se utilizam teologicamente, eles têm que ser muito bem postos. Então, por exemplo, né, Santo Tomás vai falar da processão, não é? Então, procede, mas para proceder pode ter vários sentidos diferentes, né? É isso que você falou, procede, veio depois? Não, no caso, quem vai resolver a questão ainda ali, no Concílio de Nicéia, vai ser o Ósio de Córdoba, vai dizer, consubstancial ao Pai. Gerado, não criado. Exatamente. Então, esta fórmula aí, né? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, porém a mesma substância. Portanto, um mesmo Deus, um só Deus, não é? Um Deus em 3 pessoas. Então, percebe que desde o princípio a ideia, não é? Aí nesse período aí, né, nós vamos ter uma sucessão de ataques à questão da Santíssima Trindade. Uma delas é a questão ariana. Que vai levar a Calcedônia depois, né? A questão ariana é de um ataque direto ao conceito de Santíssima Trindade. Porque se Cristo não é Deus, não é? Então nós temos um conceito trinitário aí que rejeita a ideia de encarnação. Exatamente. Que é um conceito aceitável para os judeus, né? Para os judeus. Este é o ponto que eu tenho denunciado nas minhas últimas aulas aí, né? Com relação a essa questão que envolve o novo documento do Vaticano. A ressignificação da Trindade sem negá-la, mas ressignificando. Né? Ressignificando, exatamente. Dando maior ênfase ao Pai, entendeu? Sim, sim. Você faz uma distinção entre as 3 pessoas e dá uma preponderância ao Pai. Porque o que o senhor falou dos termos, né? Você ser salvo pelo Pai por meio do Filho é diferente de ser salvo pelo Filho enviado pelo Pai. Exatamente. Percebe? Né? Ali, né, em Gaudium... subordinacionismo, isso mesmo, Fred, subordinacionismo. Bem lembrado, Fred. E você vai ver que em Gaudium et Spes, no Concílio Vaticano II, eles frequentemente usam essa expressão, né? Que a salvação se dá pelo Pai, Deus Pai, nele, né? Mas em nenhum momento eles vão dizer claramente que se dá pelo Deus Filho, né? Então vejam que é uma maneira de escamotear a coisa, e é disso que vai dar, né? O semi-arianismo. Sim, e é interessante perceber que o Papa Libério é o primeiro Papa desde São Pedro a não ser canonizado. Ainda que ele tenha voltado atrás na sua bambeada teológica, digamos assim, onde ele privilegia a política, como, aliás, São Pedro estava fazendo com as questões com os judeus ali, e São Paulo vai lá no primeiro concílio ali, não ecumênico, mas no primeiro concílio de Jerusalém e peita São Pedro. O Papa Libério também dá essa bambeada, tenta ficar bem com todo mundo, cria a fórmula semi-ariana, ou melhor, aceita, né, a fórmula semi-ariana. Ele depois volta atrás, não sem antes excomungar, exilar Santo Atanásio, etc., ou pelo menos consentir com isso, e ele então morre ok com a igreja, mas é o primeiro Papa a não ser canonizado, né? Exatamente, mas não se pode dizer também, por outro lado, né, que o Papa Libério ele tenha, não é, caída na heresia e tal. Não. Ele acabou sendo engabelado ali, porque eles são muito astutos, entendeu? A gente tem que ver isso também, não é? Sim. Ele sabe escamotear a coisa. E é por isso que as heresias, elas vão elas parece que vão escapulindo aqui, né? E mais tarde elas saem por entre os dedos de uma outra maneira, né? Requentadas, né? Com outra embalagem. Exatamente. Mas aí o senhor disse de Nicéia, e vale lembrar que Nicéia, o nosso Papai Noel São Nicolau dá-lhe um tapa na cara de Ario, de tão ofendido que ele ficou com as ofensas, mas acho que vale a pena resgatar o papel de Santo Atanásio no Concílio de Nicéia. Ele vai, a convite do
do bispo Alexandre de Alexandria. Ele tem 27 anos, ele sequer poderia ir, quanto mais falar no concílio. E ele entra no concílio e domina o concílio, né? E enfrenta Ário de frente. E derivado das posições firmes de Santo Atanásio, é que vem o credo, é que vem o cânon romano, é que vem uma série de organizações teológicas e doutrinárias. Portanto, Santo Atanásio é o herói, é talvez o maior herói da história da Igreja. Claro, depois de nosso Senhor Jesus Cristo dos Apóstolos, o maior herói da história da Igreja. Sem dúvida nenhuma, viu? Santo Atanásio é um santo de uma magnitude que a gente não consegue nem medir, não é? A gente não tem nem capacidade de avaliar a estatura, né, de Santo Atanásio. Mas o fato é que, depois da morte de Constantino, ele de fato, né, ele que vai enviar a mãe dele lá para a Terra Santa, não é? E ali Santa Helena vai descobrir, vai encontrar, né, a Santa Cruz. Então, essa é uma passagem muito significativa também, né? Que a gente comemora, né? Eu não sei exatamente a data da invenção da Santa Cruz, que comemora esse momento histórico, que através de um milagre também, né? Ela encontra as 3 cruzes, sim. E aí até um milagre acontece ali que define qual que era verdadeiramente a cruz de Cristo. E que passa a formalizar também o papel das relíquias, né? E que está em consonância com Jesus, porque a mulher encosta na veste de Jesus, depois as outras encostam nas roupas de São Paulo, quer dizer, então os sacramentais e as relíquias têm o seu papel, tanto é que todo altar de sacrifício de missa precisava de uma pedra d'ara, que era uma relíquia de um santo, né? Exatamente, e uma coisa muito importante para dizer sobre essa invenção da Santa Cruz é que isso demonstra que Jerusalém é católica. Jerusalém deve pertencer à Igreja Católica. Por quê? Porque foi conquistada pelo sangue de Cristo. E é por isso que é Terra Santa, não é? Terra Santa porque foi ali que se deu, não é? O sacrifício do Calvário. E é o que o Santíssimo Papa Pio X diz a Theodor Herzl. Exatamente isso. Vocês negaram o Messias que derramou sangue naquela terra que fez a terra ser santa. Exatamente. E Constantino vai fazer um imenso bem para a igreja, não é? Ele vai tirar a igreja das catacumbas, vai dar liberdade à igreja, ele próprio vai estabelecer as pedras fundamentais, não é? Das principais basílicas em Roma, inclusive, né? A Basílica de São Pedro. Ele foi um dos trabalhadores braçais ali nas fundações, entendeu? Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Sim. Sabia o tamanho da importância daquilo. E ele morre convertido, tá? Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida, né? Ele é batizado no final e morre convertido, né? O que vai acontecer é que depois da morte dele, né? Os seus filhos não vão dar sequência a boa obra dele, e finalmente o seu sobrinho, Juliano Apóstata, vai chegar a se tornar o imperador de Roma. E aí vai voltar toda a perseguição, E aí o pior de tudo, Daniel, é que vai querer reconstruir o terceiro templo. Você vê e Juliano tinha estudado com São Basílio. Com São Basílio, né? Sim, teve. Eu não lembro agora. Ou com São Gregório de Nazianzo, com alguém ele tinha estudado. E que depois eles vão se confrontar teologicamente, porque Juliano ele era católico e ele vira apóstata. Sim, né? ele vira apóstata. E aí, claro, né, com a influência judaica, né, nas finanças e tudo mais, ele vai pensar que ele talvez tenha uma obrigação religiosa com o povo judeu e vai fazer essa grande traição para a reconstrução do terceiro templo. Vai ser um fracasso retumbante por intervenção divina, hein? Vai sair fogo do chão, tremor imenso, aquelas pedras imensas que estavam sendo colocadas ali vão ser lançadas longe, de modo que todo mundo vai ficar assustado e vai chegar à conclusão clara, né, de que não se deve fazer aquilo, não é a vontade de Deus. E é ele que permite a volta dos judeus ao Império Romano, a Roma, né?
É ele que libera, né? Com São E Gregório agora eu queria Nazianzo, né? chamar a atenção, ô Fred, para uma coisa muito interessante, Daniel, que você pode observar que depois disso daí, ou seja, né, depois de Constantino, liberdade, a igreja, não é? O fracasso da tentativa de reconstrução do templo, nós vamos chegar na época de Teodósio, época de Santo Agostinho, Santo Ambrósio, e aí você vai observar que o ataque vai ser contra a Virgem Maria já. Perfeito. Então, Contra o Espírito Santo e contra a Virgem Maria. E aí, por Né? exemplo, eles já não podem mais, não é, negar a dignidade de Cristo, eles já não podem mais negar a origem divina da igreja, porque está consolidada, entendeu? Exato. Então aconteceu aqui 2 milagres, hein? O primeiro milagre, conversão de Constantino com aquela visão que ele tem para vencer Maxêncio. E o segundo milagre, que Deus impede a reconstrução do terceiro templo. Perfeito, professor, perfeito. E Santo Atanásio, nesse momento, perseguido, depois do concílio, dizem que ele estuprou uma mulher, dizem que ele matou uma pessoa, ele é exilado, depois ele é escondido. Nós temos São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo, São Basílio na Capadócia, enfrentando as heresias, Santo Hilário de Poitiers, o martelo dos arianos, defendendo a verdade católica, São Martinho de Tours, o primeiro santo não mártir, trazendo a caridade católica no bojo da Constituição dogmática como algo fundamental, que expressa o ser de Cristo. São Jerônimo traduzindo a Bíblia. Oi? Os santos mártires da Bretanha. Que fundaram a Bretanha ali na França. São Jerônimo traduzindo a Bíblia, a Vulgata, com Santa Marcela, aquele esquema todo das matronas romanas. É um século assim, imagina São João Crisóstomo, São Cirilo de Jerusalém, é o século dos doutores, é o século, Santo Ambrósio, o senhor falou, é o século dos doutores, é o século da formatação definitiva da obra de São Paulo, né? São Paulo começa com o magistério, com a dogmática, com a constituição estruturante da religião. E esse século, claro, teve São Justino, São Clemente de Alexandria, etc., mas esse século é o século da afirmação dogmática, né? Tanto é que eu concordo com o senhor, uma vez feito tudo isso, Nossa Senhora passa a ser o alvo, né? Exatamente, Mas esse século aí, né? Século V, que também vai essa substituição da Roma temporal pela Roma eterna, com a queda do Império Romano do Ocidente, é muito rico esse período aí, né? Nós vamos precisar de uma outra aula para tratar especificamente aí desse período aí de Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Gregório. A questão do cânon romano também, que é muito importante, Daniel, a gente colocar, porque agora está sendo tão atacado, né? A Santa Missa, e eles têm a cara de pau de dizer, né, que a missa nova é uma continuidade, né? Pois é. Quando na realidade é uma ruptura, não é? Então é muito bom a gente deixar claro, porque eles enfatizam muito nessa questão, né? Porque a gente chama a missa de São Pio V, né? A missa tridentina, né? Mas a gente fala isso porque se convencionou a chamar isso, mas o cânon da missa já está estabelecido lá no século V. Com São Gregório, com o Papa Gregório. Exatamente. Mas acho importante o senhor falar do cânon, porque entre Nicéia 325 e o Sínodo de Roma, alguns chamam de concílio, mas é o Sínodo de Roma em 380 a 381, Fred, checa para mim se é o Papa Gelásio, eu até acho que é. Não, 380. É o Sínodo de Roma. É onde você tem a construção objetiva do cânon, o que fica e o que sai. Exatamente. E nesse ínterim também a fórmula final do credo, né? Eu acho que nesse período também que tem a tradução, né, de São Jerônimo, né? Sim, para Vulgata. É o Papa Gelásio mesmo? É isso. Então você tem. Então as pessoas falam, não, porque a Bíblia foi definida no Concílio de Nicéia. Não foi. Ali foram organizados os 4 evangelhos e a lógica que se usaria para escolher quais livros ficam ou não. Tanto é que o Pastor de Hermas, a Epístola de Barnabé bateram na trave, quer dizer, quase entraram.
E outros livros que, em tese, entrariam, sumiram. Por exemplo, a segunda carta, a terceira de Tessalonicenses, né? Então, o cânon ele é formado em 380 e, desde então, só Lutero vai ousar mexer nesse vespeiro 1.200 anos depois, né? Acho que ele vai tirar 7 livros e os que ele deixar, ele vai adulterar completamente. Vai falsificar. E os que ele tirou, por incrível que pareça, apontam justamente as doutrinas que ele não queria, tipo purgatório, etc. Exatamente. E acho que vale a pena resgatar, professor, que também é nessa época que os ataques ao papado começam, né? Sim. A primazia do Papa, né? Sim. E vários desses santos, São Jerônimo, São Clemente, defendem objetivamente a primazia de Roma, né? Então, desde o século III, IV, você já tem isso sendo formalizado como algo objetivo, né? Que vai contra, obviamente, a visão dos cismáticos ortodoxos, né? É claro, né? Nesse período todo aí, que vai do século V, não é? O maior papa aí, sem dúvida nenhuma, é São Gregório Magno, que era monge, né? Era um monge. É engraçado essas coisas, né? Que era o cara lá do monastério, da vida de clausura, para ser o chefe da igreja. Não é? Porque via-se a santidade na pessoa. Não é? Aqui não tem interesse político, não tem interesse econômico, não tem acordão. Não é? É pela santidade do momento histórico necessário. Tinha que ser São Gregório. Né? E depois você vai ter aí um período, né, de uma sucessão de papas até mais ou menos o século X para o século XI, que vai alternar bons papas, maus papas, não é? Vai se alternar muito isso aí devido à intromissão, né, crescente do poder temporal. A elite romana, né? Isso vai acontecer, mas deve-se dizer que em nenhum momento, não é, deixou-se de professar e de ensinar a doutrina verdadeira. Em nenhum momento. Por mais pecadores que fossem nas suas vidas pessoais. Né? Exato. E acho que antes de São Gregório vale lembrar do grandíssimo São Leão Magno, né? Que enfrentou várias heresias. Enfrentou o Átila também, não foi? Átila, exatamente. Bom, professor, acho que vamos encerrando esse fundamental programa com essa aprofundada no século IV e a preparação para a queda do Império Romano, século V, né? Romano do Ocidente. Mas acho que vale a gente afirmar que foi o século da pavimentação, né? Dogmática, do credo, do cânon, das dioceses, é onde a igreja se formata, né? Exatamente. Aí sim. É o momento em que a igreja, né, ela assume, né, aquilo que ela foi criada para ser, entendeu? É o reino de Deus na Terra. O reino de Deus na Terra tem que ter uma estrutura, né, visível, de acordo com isso. Claro. Tá certo? Então, isso sim. Agora, dizer que a igreja foi fundada por Constantino é um desconhecimento de história e uma malícia muito grande. Uma malícia. E acho que vale lembrar, na linha que o senhor falou de buscar São Gregório no mosteiro, a história, por exemplo, de Santo Ambrósio, né? Santo Ambrósio era um advogado, morreu o bispo de Milão, uma criança grita, Ambrósio, 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 ele é feito padre em 10 segundos, bispo em 20 segundos, dali a um pouco ele tá proibindo o Teodósio, o imperador, por causa do massacre aos Tessalonicenses, de entrar por 7 meses na igreja enquanto ele não professasse publicamente seu arrependimento pelo massacre. Ou seja, olha a força de um bispo desse. Exatamente, e o Teodósio vai obedecer. Obedece, fica 7 meses sem entrar na igreja. Vai até a porta da igreja e não entra. Isso vai se repetir lá na frente com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que vai ficar na neve, do lado de fora, por 3 dias, de pé descalço na neve, esperando o perdão do Papa. Pois é. Mas esse era um outro catolicismo, infelizmente, né, professor? Que é o mesmo catolicismo de sempre, mas que a gente não vê mais hoje em larga escala, né? A hierarquia hoje, ela não... A história foi falsificada a tal ponto, né, que eles próprios não são capazes de consultar a documentação que eles têm à disposição deles. Bastava, não é? Ter bons historiadores ali para verificar tudo isso.
E quando consultam, obviamente, pelo naturalismo cientificismo, aplicam uma levam para o interpretação, né? campo da mitologia, né? Que é o principal problema, né, quando a gente estuda a teoria da história, é a hermenêutica da história, né? E toda a história, quer dizer, tem vários tipos de hermenêutica, né? A principal é a filosófica, entendeu? Então, todo historiador ele sabe bem que a hermenêutica que ele aplica na documentação que ele estuda, ela tem que estar vinculada de alguma maneira a alguma filosofia. Se a filosofia ela é limpa, ela é boa, ele vai fazer uma análise imparcial da documentação. Agora, o problema da hierarquia moderna é que eles estão contaminados pela filosofia de Kant Exato, e exato. pela exegese protestante da escola das formas. E pela dialética de Hegel. Esse tripé Exatamente. aí, ele mata qualquer possibilidade metafísica, né? Exatamente. Então, como é que eles vão ter uma isenção para a análise da documentação histórica? Claro, claro. Tá bom. Fred, algum comentário aí? Só um. A gente esqueceu aqui de comentar que Ambrósio fez o que com Agostinho? Converteu Agostinho, não é isso? É isso. Isso aí a gente não pode esquecer. E já que você vai falar de Santo Agostinho e no próximo programa, salvo erro, é isso que está combinado aí, né? Sim, Santo Agostinho, Santa Mônica. Eu acho que era uma boa falar sobre essa questão do Papa Gelásio, conforme o Daniel e o professor falaram aí, formataram a igreja e tem aquela história da cidade de Deus, Cidade dos homens. Cidade dos homens e os poderes, né, diferentes poderes da igreja com o Estado com relação a São Gelásio, pelo Papa Gelásio, não é isso? Há uma diferenciação. Talvez fosse legal mostrar isso, porque hoje em dia está todo mundo falando dessa história de que a igreja não tem poder nenhum em relação ao Estado, não é? O Estado é laico, e para a gente olhar para trás, para as pessoas olharem para trás e ver que, de fato, a igreja precisa ter uma relevância grande em relação a isso. Né? Então, essa história de Estado laico, não é? Isso é uma construção falsificada da maçonaria. Eles mesmos sabem que não pode ser isso. Ou você vai servir ao Deus verdadeiro ou ao Deus falso. Mesmo o Estado atual, que se diz laico, não é laico. Muito claramente que não é. Na verdade, ele é satânico. Ele está a serviço da sinagoga de Satanás. Ele é tendencioso para o outro lado, né? Exatamente. É isso, perfeito. Os antigos, não é? Mesmo os romanos, na época de toda, né, a grandiosidade do Império Romano, eles nunca negligenciaram isso. Nunca negligenciaram a questão religiosa. Para eles a religião natural era boa até Cristo vir. Exatamente, Tanto é que eles perseguiram, né? Exatamente. Eles colocavam isso aí no coração da questão. Como São Tomás ensina, né? A virtude é a justiça, a subvirtude é a religião, e o ato da virtude é o culto, a missa. Exatamente. A religião natural, em tese, era boa. Em tese, sim. Até Cristo vir e corrigi-la, né? Exatamente. A religião natural servia a um determinado propósito. Claro. Né? Agora, ela era imperfeita por ser natural apenas. Exatamente. Então, perfeito, professor. Acho que cumprimos aqui a tarefa. Só lembrar, e a gente vê isso claramente nas aulas que a turma de Dom Lorenzo está fazendo ali. Muito boa. Assistam a série de Dom Lorenzo ali, sobre a crise na igreja, que até o século V você tem... Claro, no Oriente você tem ritos específicos, mas sempre com a mesma lex credendi, né? Mas no Ocidente, no começo da igreja, perdão, você tem ali 4 grandes... Os ritos, eles remontam aos apóstolos, né? Santo André, enfim, São Pedro e tal. É a mesma fé com ritos circunstanciais um pouco diferentes pelas regiões onde eles nascem. Então, ainda que o lex orandi tenha acidentalmente uma diferença, substancialmente o lex credendi é o mesmo. Né? Perfeito. Você tem o rito alexandrino, o rito de Antioquia, o rito galicano e o rito romano, o rito latino, como os 4 principais ritos. No século IV para o V, especialmente no V, e isso se conclui com São Gregório, o rito latino se transforma no consolidador, no dominante.
ainda que se permitam os ritos perfeito. orientais e os ritos das ordens religiosas, como ambrosiano, beneditino, etc. Mas todos eles professando a mesma fé, que não tem nada a ver com o Novus Ordo, né? Não tem nada a ver, porque o coração da missa, o cano da missa, não é? Ele é essencialmente, aliás, ele é, não é? O ato sacrificial. Exato. Então, este aqui é o coração. A questão litúrgica, né, como você disse, né, Alex Orandi, né, que é a maneira como a gente manifesta, não é? A nossa fé são questões acessórias, acidentais e tal, que mudam aqui e acolá, mas sem afrontar o coração, que é o coração da nossa fé, né, que é a parte do sacrifício. Porque pensa bem, Daniel, todas essas heresias, em última instância, elas estão ali para destruir exatamente o coração da nossa fé, que é a questão da justiça vicária. Ou Cristo é Deus, ou se Cristo é Deus encarnado, e se ele se encarna, tem uma finalidade para isso, que é se oferecer em sacrifício pelos nossos pecados, que nós não podemos pagar pela culpa, porque a ofensa é infinita e nós somos finitos. Então, esse é sempre o coração da questão. Mesmo agora, quando se pretende negar a corredenção de Nossa Senhora. Porque é o caminho de começar pela tangente para chegar nesse coração aí. A ideia é essa, né? A ideia justamente é negar a missa como ato sacrificial, propiciatório, não é? Que confere a nós os méritos de Cristo. É isso que eles querem tirar de nós. De forma que nós nos tornamos nossos próprios salvadores, né? Uma observação aqui para que o Daniel comentou aí do Dom Lourenço, o canal é o Centro Cultural Editora Permanência. E com relação a isso que o professor falou da justiça vicária, tem um vídeo do Father Ripperger, que foi o último vídeo, acerca do ofertório. É muito bom esse vídeo, eu assisti. Esse vídeo é fenomenal, ele trata também desse assunto aí de maneira muito didática. Você usou a palavra certa. O ofertório da Santa Missa é próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o Padre Ripperger disse que um ofertório sem a oblação é, de fato, uma refeição. Você mata a vítima e consome a vítima. Exatamente. É uma refeição. É uma ceia. Exatamente. Então, esse aqui é o coração do problema. Não se pode dizer que a missa nova e a missa de sempre, do cânon romano, né, finalizada ali por São Pio V, são a mesma coisa. Claro. Aí é um choque de princípios teológicos e religiosos. Perfeito. Um é para o homem, outro é para Deus. E veja que nós estamos no século IV para o V, né? E as pessoas dizem que foi São Pio V no século XVI, né? Essa gente é tão pretensiosa, eles acham que estão lidando com quem? Acham que nós somos o quê? Que nós somos idiotas, analfabetos, que não estudamos. E a gente acredita na igreja primitiva. Pelo amor de Deus. O mito da igreja primitiva é quase que a emprestar Platão e o mito da caverna para a igreja católica, né? É isso. Né? Enfim, mas é isso, vamos em frente. Professor, obrigado mais uma vez. Fred, vamos rezar uma Ave Maria? A gente acabou não rezando no começo, falha minha. Vamos sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostri. Amém. Ora Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut et in principio, et nunc et semper, et secula seculorum. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Viva Cristo Rei, fiquem com Deus, até a próxima. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei.